Obrigada. Então, boa tarde a todos e a todas. Com satisfação que a gente está aqui hoje, no final de tarde, nesse encontro virtual, ainda afastados, mas conectados da melhor forma possível. A gente vai hoje realizar aí a atividade da aula inaugural do segundo semestre de 2021 do PPGEL, do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer, e a gente está tentando retomar uma atividade importante que acontecia, e a nossa perspectiva é a gente, nos próximos semestres, a gente, inclusive, fazer uma atividade junto aos grupos de pesquisas, para que os grupos possam indicar pessoas para vir conversar com a gente aí. E a gente hoje tem a grata satisfação de contar com a presença do Renan Furtado, que é ex-aluno, do mestrado, foi orientado pelo professor Welder, e que teve a recomendação de seu trabalho para ou uma reunião ampliada do colegiado, ou então no formato que a gente escolheu. Então, Renan, é com satisfação, porque é um espaço que a gente traz pessoas que vêm falar para a gente sobre temas que são importantes para a comunidade do PPGEL, e o seu trabalho ele foi muito elogiado e tem uma importância grande para nós, porque ele dá ele traz dados que podem nos ajudar a melhorar o próprio programa. A gente convidou, inclusive, o pessoal da comissão da avaliação, a Raquel está aí, para da autoavaliação do próprio PPGEL, porque é um dado, um dado importante para que a gente possa aí, implementar e trabalhar com a autoavaliação do programa, tá? Então é isso, eu agradeço a presença de todos. Ana, quer falar alguma coisa? Queria agradecer a disponibilidade do Renan de participar desse momento, compartilhar as informações conosco, as boas-vindas a todos e todas, agradecer pela presença e, sem mais delongas, estamos aqui para ouvir, estamos todos curiosos, tá bom? Boa palestra. Isso. Antes, só de passar para o Renan, falar o tema, que é o título, inclusive, da dissertação que o Renan defendeu, que é Perfil de Egressos do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer, PPGEL, da UFMG, um estudo sobre trajetória profissional e mercado de trabalho. E falar um pouco da própria trajetória do Renan, que além de ser ex-aluno do PPGEL, é também formado em Educação Física e tem várias inserções em várias áreas da Educação Física, entre elas o próprio campo de estudos do lazer. Tá? Então, Renan, passo a palavra para você. Só explicar um detalhe antes que eu esqueci, a dinâmica é o seguinte, a gente combinou com o Renan um tempo mais ou menos de 40 minutos para ele ter, para fazer a fala, e depois a gente abre para perguntas, tá? Para a gente conversar com o Renan aí sobre o conteúdo que ele vai trazer para a gente. Muitíssimo obrigada a todos. Eu vou compartilhar a tela aqui, pessoal. Está aparecendo aí para vocês? Sim. Então, boa tarde, pessoal. Conforme a Cris já me apresentou, meu nome é Renan. Queria primeiramente agradecer a Cris e ao PPGEL pelo convite, pelo reconhecimento em relação à minha pesquisa, e também agradecer a todos que estão aqui para assistir a palestra e a minha apresentação. E aos que estão chegando agora no programa, sejam bem-vindos. A Cris já falou o nome da minha pesquisa, ela foi intitulada Perfil de Egressos do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer, um estudo da trajetória profissional e do mercado de trabalho. E foi uma dissertação orientada pelo professor Helder, que é um professor aqui do nosso programa. Então vamos começar. Em relação ao problema de pesquisa, vou falar brevemente sobre a minha trajetória, que se entrelaça um pouco com o problema da pesquisa. Então, pessoal, durante a minha trajetória acadêmica, eu tive a oportunidade de investigar o perfil dos egressos do curso de Educação Física da UFMG, que é o curso no qual eu concluí a minha graduação. E isso me permitiu uma aproximação com pesquisas científicas envolvendo egressos de curso de formação.
Então, através dessa experiência com a pesquisa, eu tive o interesse de dar em continuidade nos estudos investigando egressos da pós-graduação. Então, esse primeiro momento com o meu trabalho de conclusão de curso foi muito importante para essa aproximação com a temática escolhida. Então, quando eu estava lá escolhendo minha temática, fazendo o meu projeto de pesquisa para ingressar no mestrado, eu percebi que o PPGL não dispunha de uma pesquisa com diplomados da pós-graduação estricto sensu em estudos do lazer. O programa continha outras investigações envolvendo egressos, mas ainda não havia uma pesquisa específica para os egressos do nosso programa. Então, nesse sentido, existiam poucas informações disponíveis sobre os indivíduos que concluíram a formação oferecida pelo programa e sobre a atuação profissional dos egressos após a conclusão dos cursos de mestrado e doutorado. Nesse sentido, meu objetivo geral foi de analisar o perfil profissional dos egressos dos cursos de mestrado e doutorado do PPGL, como também apontar aspectos relacionados à atuação profissional dos egressos após a conclusão da pós-graduação. Então, considerando questões como a inserção nos campos de atuação, a renda mensal bruta, jornada de trabalho, entre outros aspectos. E, além disso, eu busquei também vincular as características sociodemográficas, como o gênero e a cor dos egressos, às suas posições no mercado de trabalho. Então, esses foram os objetivos que eu me propus a realizar na dissertação. Sobre a metodologia, o principal instrumento utilizado foi um questionário semi-estruturado, que é aquele questionário que contém questões fechadas e abertas. Nessa primeira etapa da metodologia, eu tive a oportunidade de fazer uma rodada teste. Foi muito legal, muito importante para que eu pudesse aprimorar esse instrumento, que era o questionário. Então, no caso, a rodada teste foi um estudo piloto com alguns alunos do doutorado em estudos do lazer. Esse estudo piloto ajudou bastante a aprimorar esse instrumento. Uma das primeiras etapas da metodologia foi buscar a aprovação do COEP, do Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG. Assim que eu tive essa aprovação, eu pude dar os próximos passos, que seria solicitar ao PPGL, a coordenação do programa, autorização para o acesso aos e-mails dos egressos. Então, foi através do e-mail que eu fiz a comunicação com esses indivíduos, e por meio do termo de anuência que eu solicitei esses e-mails. E aí, a coordenação autorizou, me passaram 299 e-mails dos egressos, curso de mestrado e doutorado, no estudo do lazer. Com esses e-mails em mãos, eu pude começar a coleta dos dados. Essa coleta dos dados aconteceu em outubro de 2020, então já tem mais ou menos um ano. E os egressos tiveram em torno de 30 dias para responder o questionário. Tem dois pontos que é importante falar também nessa etapa da metodologia, que é sobre o termo de consentimento e sobre o cenário pré-pandemia. Sobre o termo de consentimento, era uma das primeiras etapas do questionário. Quando o egresso recebia o questionário, uma das primeiras coisas que ele via era o termo de consentimento livre esclarecido. E aí ele lia o termo, entendia os objetivos da pesquisa e, ao mesmo tempo, o termo garantia a eles que os dados seriam explorados com sigilo. Então, ou seja, eu não iria expor ninguém na dissertação. Além disso, foi solicitado que os egressos respondessem à pesquisa levando em conta um cenário pré-pandemia. Isso porque a pesquisa foi feita, né, no auge da pandemia e as configurações de trabalho estavam bastante alteradas. Então, eu solicitei que eles levassem em conta as configurações de trabalho antes da pandemia. Então, as ferramentas que eu utilizei foi o e-mail para comunicação, eu usei o formulários Google para aplicação dos questionários, que é uma plataforma bem legal e gratuita. O Excel eu utilizei para fazer o tratamento desses dados coletados. Então, depois que eu terminei a coleta, depois que eu tinha uma planilha de dados, eu fiz o tratamento no Excel. E, por fim, eu usei o SPSS para fazer todo o escopo da pesquisa, os gráficos, as tabelas e a análise estatística descritiva dos dados tratados. Esse slide, pessoal, eu trago aqui um pouco sobre os sujeitos que participaram da pesquisa. E a gente pode ver no slide dois cenários. O primeiro da população estudo, que no caso era a população que eu tinha em mãos para investigar no momento da coleta,
que era composta por 221 egressos formados entre 2008 e 2020. Esse recorte temporal ele se justifica pelo fato de 2008 ser o primeiro ano de defesa de dissertação no programa, e 2020, o último ano no qual foi feita a pesquisa, né? Então, desses 221 egressos, 161 concluíram o mestrado, 60 o doutorado, e 18 indivíduos concluíram os 2 cursos no programa, então, ou seja, cursaram mestrado e doutorado em estudos do lazer. Então, de modo geral, essa era a população que eu iria estudar. Agora, em relação às pessoas que participaram da pesquisa. Então, a gente pode ver aqui que 120 egressos responderam o questionário, que equivalia a 54% da população total. E aí, pessoal, eu desmembrei os egressos do mestrado e do doutorado em 3 grupos. Isso porque existiam aqueles indivíduos que tinham concluído os 2 cursos. Então, daqueles que fizeram somente o mestrado no programa, 76 responderam o questionário. Daqueles que concluíram somente o doutorado no programa, 28 responderam o questionário. E daqueles que concluíram os 2 cursos, 16 indivíduos responderam o questionário. Foi a maior aderência, 89% do grupo. E 101 indivíduos não responderam o questionário. Então, essa foi a minha amostra de respondentes da pesquisa. Então, para entender melhor a trajetória desses 3 perfis distintos de egresso, o questionário foi estruturado considerando os 3 grupos, de egressos que concluíram somente o mestrado, egressos que concluíram somente o doutorado e egressos que concluíram ambos os cursos no PPGE. Mas é importante salientar que o questionário era igual para os 3 grupos, o que mudava era a estrutura do instrumento, para que depois fosse mais fácil para fazer o tratamento dos dados. Esse slide traz os eixos norteadores do questionário. Então, o questionário foi estruturado levando em conta esses 5 eixos, que buscava explorar os dados pessoais dos egressos, a formação acadêmica, a atividade profissional após a conclusão da pós-graduação, a atuação profissional como docente e ou pesquisador e a produção científica dos egressos. Então, essa era a essência do questionário. Esse slide que eu estou mostrando para vocês era os pontos principais. E aí, para fechar essa etapa da metodologia, eu trago aqui a estrutura da dissertação, que foi estruturada em 6 sessões. A introdução, o segundo e o terceiro capítulo que traz o levantamento bibliográfico do mercado de trabalho e da pós-graduação em stricto sensu no Brasil, e os capítulos 4 e 5 são os resultados da pesquisa. E a seção 6 traz as considerações finais. Então, quem tiver interesse em estar lendo a minha dissertação, pode me pedir que eu encaminhe para vocês o arquivo. Agora, para eu começar a falar dos resultados da pesquisa, eu trago esse slide para eu explicar previamente como esses dados foram analisados na dissertação. Então, na metodologia eu expliquei sobre a questão dos 3 grupos. E esses dados eles foram analisados levando em conta esses 3 grupos. Porém, no primeiro momento, quando eu analisei os dados sociodemográficos, então, ou seja, os dados pessoais, idade, gênero, cor, eu optei por fazer o somatório daquele terceiro grupo aos outros 2 grupos, porque isso pouco interferiria nos resultados. Mas quando eu fui fazer a análise do mercado de trabalho, foi necessário manter esses 3 grupos desmembrados. Isso porque se eu somasse o terceiro grupo, daqueles que concluíram os 2 cursos no programa, aos outros 2 grupos, provavelmente esse terceiro grupo alteraria os resultados dos outros grupos. Então, eu optei por manter desmembrado esses dados e trazer maior fidedignidade aos resultados da pesquisa. Então, vamos lá, aos resultados. Então, em relação às características sociodemográficas, a gente pode ver nesse quadro roxo que ambos os grupos são muito semelhantes. Não tem diferenças muito discrepantes em relação a essas características sociodemográficas. Então, quando diz respeito ao gênero, a gente vê que, tanto entre os mestres como entre os doutores, existe uma predominância de indivíduos do sexo feminino, mais de 50% nos 2 grupos. Em relação à faixa etária, é um pouco semelhante também, apesar dos doutores serem um pouco mais velhos.
67% dos mestres têm idade entre 30 e 44 anos, e 81% dos doutores têm idade entre 35 e 54. Em relação à cor, os dados encontrados se assemelham ao que a gente já vê na literatura, que é a predominância daqueles que se autodeclaram como brancos. Então, mais de 50% dos dois grupos de mestres e doutores se autodeclaram como brancos. Então, apesar da UFMG ter ações afirmativas para a inclusão de negros, pardos e amarelos, infelizmente a gente vê que ainda não é suficiente. Em relação à naturalidade e residência atual desses egressos, é possível observar que eles, tanto quanto nasceram, como também moram atualmente na região sudeste. Como a gente pode ver entre os mestres e doutores, 90% dos mestres e 79% dos doutores nasceram na região sudeste, principalmente em Minas Gerais. E, em relação à residência atual, esse dado também é muito semelhante. Então, a gente vê que esse grupo de mestres e doutores se concentram mais na região sudeste. Sobre os processos formativos dos egressos na graduação, eu encontrei que a maior parte de mestres e doutores concluíram o curso de graduação em instituições públicas, principalmente instituições públicas federais, como é o caso do segundo quadrinho, que mostra que a instituição que formou mais graduados entre os egressos do PPGL é a UFMG. Então, ou seja, uma boa parte desses egressos terminaram a graduação na UFMG e continuaram os estudos no PPGL. Sobre o curso de graduação, eu encontrei que a maior parte dos dois grupos também concluíram o curso de educação física. E o segundo curso que apareceu com maior percentual foi o turismo. Então, a gente vê que existe uma certa predominância de indivíduos que concluíram a graduação em educação física. No que tange os processos formativos na pós-graduação, eu encontrei que uma parte expressiva dos egressos concluíram cursos de especialização. Então, ou seja, além de ter concluído o mestrado e ou doutorado no PPGL, esses indivíduos também concluíram cursos de especialização. Então, ou seja, eles ingressaram também na pós-graduação lato sensu. No que diz respeito à pós-graduação no PPGL, eu encontrei que 58% dos mestres e 36% dos doutores tiveram o auxílio da bolsa. Então, eles foram bolsistas durante o curso no PPGL. Além da bolsa, eu encontrei que entre os mestres o suporte financeiro da família para dar continuidade nos estudos foi o principal incentivo, né? Então, ou seja, essas pessoas que não receberam a bolsa durante o mestrado tiveram suporte financeiro da família. No caso dos doutores, o suporte não foi o suporte financeiro da família, mas sim eles obtiveram liberação das atividades do emprego com remuneração. Então, isso a gente vê uma certa diferença já, né, entre esses dois grupos, já dentro da pós-graduação. Para finalizar essa parte, eu busquei investigar também o que mais incentivou os egressos a ingressar no programa, quais eram as maiores motivações. E esses dois grupos obtiveram semelhanças em relação a isso. Isso porque os dois grupos buscavam a carreira da docência no ensino superior, o aprofundamento científico e a carreira na pesquisa, carreira com a ciência, carreira de pesquisador. Então, dos dados sociodemográficos de formação profissional, esse é o balanço geral que eu pude fazer. Agora, vamos entrar na parte que fala sobre o mercado de trabalho. Então, pessoal, essa primeira tabela traz a relação entre o campo de atuação profissional e a formação obtida na pós-graduação. Então, a partir de agora, eu vou voltar a falar sobre 3 grupos: aqueles que concluíram somente o mestrado no programa, aqueles que concluíram somente o doutorado e, por fim, aqueles que concluíram os 2 cursos no PPGL. E o que eu consigo falar para vocês? Que, de modo geral, esse gráfico traz a informação de que 91% dos egressos dos 2 níveis atuam profissionalmente na área relacionada com a formação do curso. Então, ou seja, a maior parte dos egressos não atuam
em um campo de atuação que se relaciona direta ou indiretamente com a formação recebida no PPGL. Aí é válido ressaltar também que aqueles que não têm relação nenhuma com a área não responderam as questões relacionadas ao mercado de trabalho. Então, a partir de agora, eu vou falar especificamente daqueles que trabalham dentro do campo pelo qual o PPGL qualifica, ok? Então, vamos lá. Esse primeiro gráfico traz os campos de atuação profissional dos egressos do mestrado. Então, o que a gente extrai de informação desse gráfico? Primeiramente, é possível observar que existe uma variação nesses campos de atuação. Então, isso quer dizer que os mestres do programa estão inseridos em diversos contextos do mercado de trabalho, embora o contexto que mais empregue os mestres é o contexto educacional. Então, aqui do lado do gráfico de pizza tem a legenda das fatias, e aí a gente vê que as fatias com maior percentual é daqueles que estão inseridos no ensino fundamental, no ensino superior, no ensino médio, então, ou seja, naquele contexto educacional. Outro ponto importante que deve ser ressaltado dos egressos do mestrado é que eles estão mais inseridos no ensino fundamental e médio, ou seja, na educação básica. Então, como a gente vê aí na fatia roxa e amarela, quase 30% desses egressos estão inseridos na educação básica, mas isso não quer dizer que eles também não estejam inseridos no ensino superior, eles também estão. Mas a educação básica é o nível de ensino que mais emprega os mestres do programa. O segundo gráfico traz os campos de atuação daqueles que concluíram somente o doutorado no PPGL. Então, a gente vê que já muda um pouco o cenário. Aquela barra de inseridos no ensino superior aumenta, então olha só para você ver. A fatia em verde, que é a fatia do ensino superior como docente pesquisador, ela aumenta bastante. A variação das fatias diminui, então, ou seja, os egressos do doutorado eles estão mais inseridos em um só contexto, que no caso é o ensino superior, é a carreira acadêmica, apesar de também ter aqueles que estão inseridos na educação básica, mas em menor quantidade. Esse último gráfico de pizza traz os campos de atuação daqueles que concluíram os 2 cursos no programa, então, ou seja, o mestrado e doutorado. E aí a gente vê outro comportamento, uma adesão ainda maior à carreira acadêmica. Então, olha só, mais de 60% dos mestres e doutores que concluíram os 2 cursos no programa atuam no ensino superior, seja apenas como docente ou como docente pesquisador. E aí a gente vê também que desse grupo de egressos nenhum atua na educação básica, então a adesão à carreira acadêmica é maior ainda. E vale ressaltar também, pessoal, que os outros campos de atuação também, principalmente dos mestres, vou voltar aqui rapidinho, a gente vê que existe mestres inseridos em contextos fora do contexto educacional, como, por exemplo, o setor empresarial, instituto de pesquisa, gestão pública. Então, os mestres, eles possuem como característica essa variação nos campos de atuação. E os doutores, eles estão mais concentrados na carreira acadêmica, principalmente no ensino superior. Agora, vou falar sobre os setores de atuação profissional dos egressos. Então, essa tabela mostra que nos 3 grupos investigados, o setor público é o setor que mais emprega egressos no nosso programa. Então, olha só, 65% daqueles que concluíram somente o mestrado, 78% daqueles que concluíram somente o doutorado, e 83% daqueles que concluíram ambos os cursos. Então, é um percentual expressivo de egressos inseridos no setor público. Seguido do setor privado, que tem uma aderência menor, mas que ainda assim é necessário chamar a atenção. E o terceiro setor, que é o setor que tem menos aderência dos egressos, mas que ainda assim também tem a inserção daqueles que concluíram somente o mestrado, daqueles que concluíram somente o doutorado. Essa tabela traz a quantidade de vínculos empregatícios dos egressos. Então, a gente vê outro dado que se assemelha entre os 3 grupos, que é o fato deles estarem em maioria com apenas um vínculo empregatício. Então, eu traduzo esse dado como um dado positivo, pelo fato de a gente perceber que esses egressos não estão tendo a necessidade de acumular vínculos empregatícios.
Então, ou seja, isso mostra que eles estão tendo uma trajetória profissional menos precária, pelo fato de que aqueles que acumulam vários vínculos empregatícios correm o risco de se colocar em uma jornada de trabalho exaustiva. Mas apesar da maior parte dos egressos terem apenas um vínculo, a gente vê que existem também aqueles que possuem mais de um vínculo, inclusive um dado que chama bastante atenção, que é daqueles que concluíram os 2 cursos no programa, que 6,7% deles possuem mais de 3 vínculos empregatícios. Então é um dado que chama bastante atenção, porque isso quer dizer que existem indivíduos que trabalham em 4 empregos ou mais. E isso interfere diretamente na jornada de trabalho, que é o que a gente vai ver nesse slide, que mostra a jornada em horas por semana. Então, de modo geral, a gente vê que a maior parte dos egressos atuam dentro de uma jornada de trabalho próxima ao que a CLT indica como uma jornada de trabalho normal, que é 40 horas semanais. Então, olha só, entre os mestres, 56% trabalham entre 20 e 40 horas por semana. Aqueles que concluíram o doutorado, a maior parte deles atua entre 30 e 50 horas semanais. Só que existe também aqueles que trabalham mais de 50 horas semanais, que é outro dado que chama bastante atenção pelo fato de ser uma jornada de trabalho extenuante. Como é o caso daqueles que concluíram os 2 cursos, 34% deles trabalham mais de 50 horas por semana, e em alguns casos possuem egressos que trabalham mais de 60 horas por semana. Então, é uma jornada bastante extensa e que acarreta prejuízos à saúde do trabalhador. Referente à renda mensal bruta dos egressos, em relação aos mestres, é possível perceber nessa tabela que o rendimento salarial varia da mesma forma que varia os campos de atuação. Então, é provável que esse rendimento varia muito pelo fato de cada egresso estar inserido em diferentes campos. Mas, de modo geral, a gente vê que 29% deles, o maior percentual, recebe de 2 a 4 salários mínimos, e a média salarial dos mestres do PPGL é de 4 a 6 salários mínimos. Quando se trata dos egressos que concluíram doutorado no programa, a gente vê que essa renda salarial aumenta um pouco. Na verdade, a concentração daqueles que recebem maiores salários é maior de 8 a 15 salários mínimos. Então, ó, no segundo grupo, a gente vê que quase 70% dos egressos recebem de 8 a 15 salários mínimos. No terceiro grupo, um dado semelhante. A maior parte do grupo recebe acima de 6 salários mínimos. Então, isso nos leva a entender que a conclusão do doutorado pode garantir um aumento salarial, mas também não é algo que deve ser discutido. O salário por si só é um dado um pouco aleatório, mas a gente pode tirar algumas conclusões em relação ao nível da formação profissional. Bom, como eu havia dito, dentre os objetivos da dissertação foi analisar se questões como o gênero e a cor interfeririam nas questões do mercado de trabalho. Então, eu fiz a tentativa de buscar identificar se entre os egressos do PPGL haviam diferenças salariais por gênero e por cor dos egressos do programa. Então, esse primeiro slide, ele traz as informações referentes às questões salariais por gênero. E o que eu encontrei, pessoal, nos dados? Que existe uma diferença muito pouca entre homens e mulheres com rendimentos de 1 a 10 salários mínimos nos 3 grupos. Então, entre 1 e 10 salários mínimos, eu não encontrei diferenças significativas, embora nos maiores salários foi identificado diferença por gênero. No grupo do mestrado, de 10 a 20 salários mínimos, eu identifiquei que 24% de homens recebem esse valor e 6% das mulheres. Então, ou seja, existe um percentual menor de mulheres recebendo os maiores salários. O mesmo acontece no grupo de egressos que concluíram somente o doutorado e de egressos que concluíram os 2 cursos. Então, ou seja, a diferença salarial recai sobre as mulheres. Olha, no caso daqueles que concluíram somente o doutorado, eu identifiquei que somente homens recebem acima de 15 salários mínimos. O mesmo acontece entre aqueles que concluíram o mestrado e doutorado. Somente homens recebem acima de 15 salários mínimos. Então, ou seja, apesar da diferença salarial entre 1 e 10 salários mínimos ser pequena, a maior diferença acontece entre os maiores salários. Então, isso quer dizer que os homens recebem
estão, em maior parte, recebendo os maiores salários. Esse segundo slide diz respeito às questões salariais por cor dos egressos. E os resultados foram semelhantes ao que eu encontrei por gênero, que é aquilo que a gente já espera e está relatado na literatura. No caso dos egressos do mestrado, eu encontrei um dado um pouco diferente. Então, olha só, as diferenças foram um pouco significativas entre brancos, pardos e pretos nos rendimentos entre 2 e 10 salários mínimos, embora, entre os maiores salários, eu encontrei que somente pretos recebem de 10 a 20 salários mínimos. Então, é um dado que difere um pouco da literatura. A literatura aponta que, comumente, indivíduos que se autodeclaram como brancos possuem os maiores salários. Então, eu não posso dizer que esse dado ele representa uma realidade do mercado brasileiro. É um dado que, inclusive, difere do que eu fiz um levantamento para a dissertação, um levantamento bibliográfico, e esse dado ele vai ao contrário do que eu havia encontrado. Mas, para exemplificar um pouco dessa realidade, eu trago o outro lado da moeda. Então, olha só, 13,9% de pretos e pardos recebem menos de um salário mínimo. Então, ou seja, são indivíduos que concluíram um curso de mestrado na pós-graduação em stricto sensu e ainda assim recebem menos de um salário mínimo. E aí esse dado não se relaciona com indivíduos brancos. Eu não encontrei nenhum indivíduo branco do mestrado que recebe menos de um salário mínimo. Entre os egressos que concluíram o doutorado e os egressos que concluíram os 2 cursos no programa, o cenário é diferente. Então, olha só, de 8 a 15 salários mínimos, recebem 68% dos brancos, 75% dos pardos e 100% dos pretos. Embora acima de 15 salários mínimos, eu encontrei que somente brancos recebem esse valor. Então, se assemelha um pouco com aquilo que a gente viu da questão de gênero. O último grupo investigado teve o mesmo resultado. Então, ou seja, a maior parte de negros e pardos recebe entre 8 a 15 salários mínimos, porém nenhum recebe acima de 15 salários mínimos. Então, o que a gente tira de conclusão desses resultados? Que isso se assemelha ao que já é encontrado na literatura, que é o fato de homens e indivíduos brancos receberem os maiores salários no mercado de trabalho. Então, infelizmente, eu encontrei que existe essa diferença salarial entre os egressos do nosso programa. Agora, pessoal, para finalizar, eu trouxe essa tabela que fala sobre a atuação profissional como docente e pesquisador. Então, é um filtro do eixo norteador do mercado de trabalho. Então, somente aqueles que são docentes e ou pesquisadores responderam esse eixo do questionário. Então, olha só, entre os egressos do mestrado, eu encontrei que 56% são docentes e pesquisadores. Então, isso coincide com aquele dado do gráfico de pizza que mostra essa variabilidade de campos de atuação. Então, isso quer dizer que tem 44% de mestres formados no PPGL que atuam em outros contextos que não a docência e a pesquisa. No caso daqueles que concluíram o doutorado, a aderência à docência e à pesquisa é total, 100% deles são docentes ou pesquisadores. No que diz respeito aos campos de atuação, eu encontrei que 34% dos mestres estão inseridos em escolas, então, ou seja, a maior parte da educação básica, diferente daqueles que concluíram o doutorado, que a maior parte deles estão inseridos nas universidades, então, ou seja, no ensino superior. A segunda parte do quadro mostra os tipos de instituição que esses docentes e pesquisadores estão inseridos. Então, olha só, a instituição que mais emprega os 3 grupos são as instituições públicas federais. No caso dos egressos do mestrado, a segunda tipo de instituição que mais emprega são as instituições privadas. Mesma coisa para aqueles que concluíram somente o doutorado. Entre aqueles que concluíram os 2 cursos, as instituições públicas federais e estaduais foram que tiveram o maior número de respostas. E aí, no que diz respeito ao regime de contratação, eu separei aqui o regime que apareceu com maior percentual no setor privado e no setor público. Então, a mesma resposta foi para os 3 grupos. No caso, os 3 grupos responderam que no setor privado a maior
número de regime de contratação foi o regime horista, que é aquele que paga por hora trabalhada, e no caso daqueles que atuam no setor público, o regime que mais apareceu foi o regime de dedicação exclusiva. Então, esse quadro ele mostra um pouco um retrato da atuação dos docentes pesquisadores que se formaram no PPGL, no nosso programa de estudo do lazer. Então, pessoal, para fechar a apresentação, eu vou fazer algumas considerações finais. Então, eu concluo que os egressos do PPGL estão predominantemente inseridos no contexto educacional, embora existam mestres inseridos profissionalmente fora do contexto educacional. Então, a gente vê que os mestres, eles se diferem um pouco da trajetória profissional dos doutores. Os campos de atuação profissional de mestres apresentam caráter diversificado, quando comparado àqueles com os campos de atuação dos doutores. E esse dado ele já foi encontrado por Veloso em 2004. Então, ele fala que a atuação numa ampla diversidade de segmentos ocupacionais é, sem dúvida, a expressão que melhor resume o destino profissional de mestres titulados no país. As atividades profissionais do doutor são mais homogêneas, suas trajetórias profissionais são mais centradas na atuação com a docência e a pesquisa. Os egressos que concluíram mestrado e doutorado no PPGL possuem uma trajetória ainda mais centrada na carreira acadêmica, com uma maior inserção no ensino superior e uma menor inserção no ensino básico. Então, esses dados também se assemelham ao que Ortigaza, em 2012, e Veloso, em 2004, encontraram. Então, esses autores encontraram que mais de 80% dos doutores atuavam no ensino superior, predominantemente no contexto acadêmico. Então, eu concluo que as propostas de formação profissional do PPGL parecem ser eficientes, isso porque os objetivos de formar mestres e doutores para atuação com a docência e ou pesquisa nos diversos níveis de ensino e de formar profissionais para atuação no campo do lazer em áreas afins têm sido alcançadas. E a maior parte dos egressos do programa desempenham o ofício profissional nas áreas de atuação para as quais a formação do programa os qualifica. Bom, pessoal, é isso. Obrigado. Essas foram as minhas referências utilizadas no slide. Posso encerrar aqui, né, gente? Pode. Obrigada, Renan, pela Imagina. boa apresentação. E acho que é bem interessante para a gente poder aí abrir a conversa. A gente tem as inscrições pelo chat, e vai poder fazer oralmente também, para a gente fazer a conversa. O primeiro, quem está inscrito é o Kleber. Então, Kleber, vamos ver se você vai conseguir ganhar mais de 20 salários, né? Essa seria a minha pergunta. Como é que faz para ganhar mais de 20 salários? Eu falei, estou querendo para ir para esse lugar aí. Mas as isso é mulheres brincadeira. também, descobre para nós. Isso é brincadeira, Renan. Acho que você não viu que eu coloquei no chat quando se apresentava. Mas, Renan, então, na verdade eu queria antes parabenizar o colegiado, mas em particular a Cris e a Ana Paula, pela iniciativa que eu achei muito legal de uma aula inaugural com o trabalho de um egresso, né, do curso de mestrado. E eu já tinha lido, Renan, um artigo seu com o Helder sobre os egressos da graduação aqui da UFMG, e eu estava muito curioso de ver a sua dissertação. Eu não pude ver a apresentação quando você defendeu, então eu estava curioso para ver. Queria parabenizar, então, o colegiado, a Cris, a Ana Paula, e também, claro, o Renan, o Helder, pela iniciativa. Acho que é muito útil esse tipo de pesquisa. Na verdade, as suas conclusões, em particular com relação à eficiência, elas foram interessantes porque os seus dados, eles contrariam a minha percepção subjetiva, sabe? Eu confesso a você que eu tenho ainda uma certa preocupação com relação ao destino dos egressos, mas o quadro que você pinta com esses dados é um quadro, assim, digamos, mais otimista, de modo que talvez não haja tanto motivo para preocupação como eu tenho atualmente. Mas a pergunta que eu queria te fazer, sem ser essa de brincadeira, né, como é que faz para ganhar 20 salários, a minha pergunta séria é se você, apesar de ter concluído sobre essa coisa da eficiência da formação, se você consegue deduzir algum tipo de recomendação para o curso que você acha que poderia ser. Eu cheguei atrasado, não sei se você falou, você deve ter falado no começo, então é meio redundante essa minha observação, mas se você chegou a fazer algum tipo de entrevista assim, mais tete a tete com as pessoas para ter um termômetro assim, mais próximo, ou se foi só questionário mesmo. E talvez isso também te desse algum elemento, não sei se você chegou a fazer isso.
Mas enfim, só se você tiver uma opinião sobre isso, se puder comentar, tá? E parabéns aí pelo trabalho e pela apresentação. Valeu, obrigado. Eu que agradeço, Kleber, a pergunta, a presença aqui hoje. E, então, a minha metodologia não contemplou uma entrevista, só o questionário, que continha algumas questões abertas, que buscavam explorar um pouco da percepção desses egressos em relação à formação e em relação à própria atuação no mercado de trabalho. E alguns pontos foram ressaltados em relação a esse destino profissional, em relação à formação oferecida pelo programa. Eu acho que o que mais chamou a atenção, do meu ponto de vista, foi a questão com a relação do programa com o curso de Educação Física. Alguns egressos que concluíram cursos em diferentes áreas acreditam que o curso poderia aproximar mais dessas outras áreas e sair um pouco da educação física, em geral, embora eu ache difícil, porque os dados mostram que a maior parte desses egressos são formados em educação física, então pelo fato, né, desse corpo discente ser majoritariamente formado por egressos da educação física, eu acredito que isso interfere bastante nesse processo de formação, bem como no currículo do programa e no andamento desse processo formativo. E isso foi um ponto falado algumas vezes por esses egressos. Embora eu acredito que esse seja o ponto mais crítico, porque em relação ao mercado de trabalho em si, a maior parte se direciona à docência e à pesquisa, e eles conseguem se inserir nesse campo mesmo, sendo formado em outra área, não sendo egresso da educação física, apesar de isso ser uma dificuldade relatada pelos egressos para ingresso em concurso, ingresso em processo seletivo. Então, em relação a essa inserção, eu acredito que isso seja algo que foi bastante falado. Você teria alguma recomendação, assim, de aprimoramento do currículo, uma coisa que você sugeriria? Então, se relacionava a essa questão da Educação de física. variar um pouco mais os conteúdos em relação às graduações. Eu acredito que tem um pessoal que venha de outras áreas que sente essa necessidade de uma mudança em relação ao corpo docente, às disciplinas, e a necessidade de um direcionamento para outras áreas, além da educação física. Valeu, obrigado, Renan. Parabéns. Renan, eu vou aproveitar e fazer uma perguntinha também. Seus resultados me geraram uma curiosidade, e que eu não sei se você chegou a fazer esse tipo de levantamento, mas como me gerou, eu vou fazer a pergunta assim mesmo. Né? Você fala sobre as diferenças salariais, né? E em determinado momento você cita os percentuais que diferem os homens e as mulheres. Mas me veio uma curiosidade se em algum momento você pensou em olhar para esses dados, considerando também o tempo de carreira e o nível de carreira dessas pessoas, se em algum momento você fez esse tipo de levantamento. Não, Ana Paula, não tive a oportunidade de aprofundar nesses dados. O que eu trouxe para a apresentação de hoje é um pouco um resumo do que eu consegui investigar na dissertação. A dissertação ficou bastante extensa. Eu gostaria, sim, de ter buscado aprofundar esses dados, que era um dos objetivos da minha pesquisa, mas eu tinha uma massa documental muito grande e pouco tempo para fazer uma análise mais profunda. Mas você tem toda a razão que seria interessante fazer um aprofundamento desses dados, porque eu levo em consideração duas variáveis na pesquisa, que é a variável gênero e rendimento salarial, ou a variável raça e rendimento salarial. Então, esse é um esboço geral desses resultados.
embora não tenha um aprofundamento sobre os anos de carreira e nem sobre o cargo dos indivíduos. Ok. E aí eu tenho outra curiosidade, né, que é sobre esses dados, os 13,9% de mestres, né, pretos e pardos que estão aí recebendo, né, menos de um salário mínimo até. Né? Se em algum momento você tem algum dado dessas questões que foram abertas que explicam em alguma medida esse dado que para mim foi bastante curioso e alarmante, inclusive. Né? Pessoas com um nível de mestrado com essa condição. Então, se tem alguma outra informação para poder nos ajudar também. Uhum. Então, não tenho mãos, seria algo que eu poderia ter feito, porque eu tinha acesso aos cargos dos egressos, como também ao tempo de carreira, há quanto tempo essas pessoas concluíram o mestrado ou o doutorado. Mas foi aquilo que eu te falei, era uma massa documental muito grande, então eu tive um pouco de dificuldade de aprofundar essas questões. Mas eu coloquei o dado por ter sido um dado bem destacado mesmo. Foi algo que eu busquei explorar dentro daquilo sobre a questão de raça e gênero e eu não consegui enxergar como uma coincidência o fato de só ter negros e pardos recebendo menos de um salário mínimo. Então, foi a forma como eu encontrei de colocar o outro lado da história, porque os dados dos egressos do mestrado mostram que os negros recebem os maiores salários do grupo, e o levantamento bibliográfico que eu faço na dissertação traz dados totalmente contrários. Os dados do IBGE apontam que brancos recebem maiores salários, e foi uma maneira que eu encontrei de trazer esse dado, de mostrar que, infelizmente, o outro dado não representava essa realidade, mas eu não consegui aprofundar essas questões. Mas elas são importantes. Na verdade, eu fiquei muito curiosa no sentido do que ainda está sob o nosso alcance, né, de poder contribuir para mudar essa realidade. Por isso que eu fiz essas perguntas, né? Foi muito mais para uma apropriação nossa mesmo, né, dos dados da sua pesquisa, que são tão significativos, são tão expressivos mesmo, né? Muito obrigada e parabéns, viu? Imagina, eu que agradeço. A palavra está aberta, gente. Enquanto ninguém se inscreve, eu queria só comentar uma coisa, porque eu achei interessante, Renan, porque não sei se porque os vários projetos que o programa faz ou fez, por exemplo, o próprio PELC, a gente viu a atuação de pessoas de várias regiões, né? Era um dos princípios, inclusive, e eu tinha a impressão que a gente tinha uma abrangência maior, sabe? E quando você traz essa predominância e essa acaba sendo muito endógena, né? Não só a região sudeste e a própria UFMG. Eu não sei se em relação ao curso de turismo, que é o segundo curso, que, né, da formação inicial, também é da UFMG. Mas, assim, eu queria comentar, não é nenhuma pergunta, porque eu achava que era mais, sabe, a gente tinha uma abrangência maior. E eu acho que a gente precisa perguntar o porquê, né? Assim, como que a gente pode... porque já é muito conhecimento produzido pelo próprio programa, né, e com relevância, inclusive na ação de políticas públicas, nacionais. Então, assim, a gente já tem uma massa, né, uma produção de conhecimento importante, porque que a gente ainda está muito concentrado, né? Então, assim, é só um comentário que chama muita atenção, não sei se você quer comentar sobre isso. Então, foi algo que me chamou a atenção também, principalmente entre os egressos do doutorado. Eu esperava que fosse ter uma maior distribuição, principalmente por questões cotidianas mesmo. Eu conheci várias pessoas de outras regiões durante o mestrado, que eram do doutorado. Na minha turma mesmo, de mestrado, tinha outros alunos de outras regiões, mas os resultados eu deparei com essa concentração
principalmente dos mestres, mais de 90% deles são do Sudeste e residem atualmente no Sudeste. Então, uma concentração bem desigual. Acho que seria interessante pensar em alternativas para distribuir um pouco mais desses mestres e doutores, principalmente quando se trata dos estudos do lazer, que é uma área que está em expansão, né? Seu microfone está desligado, Cris. É porque eu falei que o Luiz colocou um comentário aí no chat, eu não sei se ele quer falar, embora ele escreveu, né, sobre que talvez uma análise com recorte temporal mais recente esses dados modifiquem. Mas você foi até 2020, né? É recente, né? Sim, 2020 foi o último ano de formação de egresso que eu captei. Cris. Foi. Mais recente, assim, no sentido de aguardar esse período de projeção do curso, né? Porque a gente tem o início do curso lá em 2007, se eu não estou enganado, e aí é uma demanda da região, ainda que já tivesse pessoas vindo de outros lugares, e com o tempo, à medida em que essas ações que você foi citando ganham repercussão em âmbito nacional, porque a gente já tinha professores e professoras do programa que eram referência, continuam sendo referência, mas ganha visibilidade, o interesse, a repercussão para que outras instituições permitam. Então, talvez se fizer uma análise, aí é recorte mesmo, né? Deixa essa primeira parte, né, que tem um grupo da região que ganha volume, e ver o que acontece em 2 períodos distintos. Então, tipo, de 2007 até 2015, um grupo, e de 2015 para cá, outro grupo, se isso se difere. É uma boa, Luiz. Eu acho que futuramente vai ser legal fazerem novamente essa pesquisa para fazer um comparativo, né? Renan, outra curiosidade. Quais foram as sugestões que você apresentou na sua dissertação? Em relação ao quê? Sugestões de trabalhos futuros, de ação futura do programa, você chegou a fazer isso? Sim, partes. Eu sinto que o balanço geral das avaliações, porque a minha dissertação não tinha como objetivo avaliar o curso, nem a formação, mas eu acho que é muito difícil a gente separar a formação de atuação, pelo menos no meu ponto de vista. Então, acaba que nas questões, até mesmo na interpretação dos dados, a gente consegue ver uma certa avaliação desses egressos. Eu acho que, de modo geral, foi uma avaliação bem positiva. Os egressos conseguiram promoção na carreira, conseguiram inserção no mercado, conseguiram um aumento salarial. Então, assim, eu percebo que, de modo geral, foi uma avaliação positiva. O que eu coloco de melhorias que eu acredito que poderia ter, eu até já respondi ao Kleber, seria dessa tentativa de talvez corresponder o que alguns egressos acreditam que seja essa concentração muito grande em relação ao curso de educação física, que eu particularmente, apesar de ser graduado em educação física, não senti isso durante o mestrado, mas eu acredito que se algumas pessoas sentiram é porque durante a trajetória delas isso ocorreu. Então, se isso é realmente um fato, eu acho que seria legal essa diversificação do currículo, como também acredito que seria interessante uma ênfase maior na formação docente. Eu acho que eu coloco isso na minha dissertação, tenho quase certeza, mas não lembro, gente, a minha dissertação ficou extensa. E em alguns pontos eu falo sobre isso, sobre essa necessidade de voltar um pouco para a formação docente, já que a gente vê que a maior parte, a grande maioria dos egressos são atualmente docentes. Bacana, obrigada. Namoetia? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Renan. Parabéns. Parabéns à coordenação também por abrir a fala, né, e a oportunidade de nós conhecermos os seus dados com mais clareza.
Acho que a oralidade ela é sempre muito bem-vinda quando se trata de pesquisa. Então, parabéns. Não sei, é uma curiosidade também, Renan. Não sei se eu fiquei na dúvida, se eu não consegui interpretar bem. Eu queria, nessa questão de egressos, né, da colocação no mercado de trabalho, eu fiquei curiosa em saber se você conseguiu distinguir da participação no mercado de trabalho entre os alunos que estavam estudando e trabalhando durante a formação, né, a pós-graduação, e os estudantes bolsistas, se houve uma distinção disso na hora da colocação no mercado de trabalho. Como você bem diz, a questão do tempo ela influencia em tudo, e como a maior parte é docente, né, ela migra para a docência, indiretamente, eu estou perguntando, inclusive, para eu não ficar com essa dúvida, e ficar com um senso comum, né, uma dúvida que a gente tira do nosso dia a dia. Se isso interfere de alguma maneira, ou contribui, não falo nem de uma maneira eu acho que é uma contribuição mesmo, né? Porque isso está em discussão hoje em dia, eu acho que é uma questão que vale a pena ser avaliada com carinho. Então, eu percebo que existiu uma certa influência, assim, daqueles que já estavam inseridos no mercado. Eu observei que muitos egressos já eram docentes ou pesquisadores quando ingressaram no mestrado, como também no doutorado, e isso, de alguma forma, influenciava positivamente para esses egressos. Eu acredito que a trajetória profissional deles foi mais fluida, eles tiveram menos exemplos. Os egressos que eram apenas estudantes, aqueles que ingressaram no mestrado, no doutorado e não estavam inseridos na docência. Eles tiveram um tempo maior entre a formação e o ingresso no mercado, então isso acaba influenciando. O que mais que eu posso dizer? Difícil essa pergunta. Mas eu acho que é mais ou menos isso. O que eu compreendo? Que essa questão da pessoa que já está inserida no mercado, ela já tem experiência com a docência, com a pesquisa, ela consegue ela tem mais facilidade com a inserção no mercado. Mas isso é uma opinião minha, não foi uma conclusão que eu coloquei na minha dissertação, mas foi algo que eu observei. Enquanto os egressos que ainda eram estudantes ou que durante a pós-graduação optaram por ser bolsistas, eles tinham esse empecilho ainda de concluir o mestrado ou concluir o doutorado e ainda após essa conclusão se ingressarem no mercado de trabalho. Então, realmente, é algo complicado. Certo, obrigada, Renan. Renan, o que você, assim, em relação à sua dissertação, porque a gente sempre quer fazer outras coisas e muitas vezes não tem tempo, e você falou dessa massa documental que você tem, assim, o que você teve vontade de fazer e, assim, que você acha que teria dados importantes, aí, análises importantes que você não deu tempo de fazer, né, nesse primeiro percurso, e talvez você tenha oportunidade de trabalhar depois. Então, em relação aos campos de atuação, eu tive a oportunidade também de descobrir os cargos que cada egresso desempenhava. E eu gostaria muito de ter aprofundado mais nessa questão, porque eu acho que, apesar do campo de atuação já trazer para a gente um cenário bem claro, os cargos, eles aprofundam ainda mais essa questão. Então, por exemplo, docente no ensino superior. O docente que está no ensino superior, ele pode percorrer por diversos cargos, e isso interfere nos rendimentos salariais, na jornada de trabalho, em diversos outros pontos. Eu gostaria de ter tido um pouquinho mais de tempo no mestrado para eu ter destrinchado essas questões em relação ao cargo. Mas como o tempo é bastante corrido, eu tive que me limitar ao campo de atuação.
Então, isso envolve até uma pergunta que a Ana Paula fez, que é sobre as questões salariais, por gênero e raça. Eu acredito que a questão dos cargos ocupados pelos egressos influenciam diretamente nessas questões. Eu gostaria de ter aprofundado mais nessa questão. Outro ponto que eu queria ter aprofundado também, mas que não foi incluído no meu questionário, até porque eu ainda não tinha esse dado, é essa questão dos mestres estarem divididos entre carreira acadêmica e diversas outras carreiras. É do meu interesse ainda investigar como que é a atuação profissional desses outros mestres que não estão inseridos na carreira acadêmica. Porque o meu eixo norteador, os eixos norteadores do meu questionário, ele faz um filtro, né? Primeiro eu investiguei o mercado de trabalho. Aí o próximo eixo norteador era a atuação docente. Então, aqueles que não eram docentes nem pesquisadores não respondiam essas questões. E isso incluiu 44% dos mestres do programa. Então, esse pessoal ficou um pouco de fora das análises, justamente porque eu não esperava que fosse ser metade, quase que metade de atuação profissional. Um lado do pessoal trabalha como docente, o outro lado está inserido em diversos campos. Então, eu gostaria também de aprofundar na atuação profissional dos mestres do programa, do meu interesse ainda. Mas você tem dados desses outros contextos que não é educacional? Sim, tem alguns dados, mas mais em relação ao cargo, como eu havia dito, pelo fato da pessoa marcar o campo de atuação e descrever o cargo, eu já conseguia ter um pouco de noção, mas não aprofundava além disso. Então, eu só sabia o campo e o cargo. Ô Renan, como sugestão para esse seu desdobramento aí, né, sem querer me intrometer na sua futura pesquisa, mas talvez fosse interessante ouvir as pessoas, sabe? Por isso que eu te fiz essa pergunta do dado mais, a densidade qualitativa do dado, porque eu acho que o panorama você já fez, agora talvez precise as nuances, né, subjetivas ali, conversando com as pessoas, para entender melhor, né, onde é que o cara está inserido, enfim, não precisa nem ser esse universo tão grande, né, pode ser um grupo menor, né, enfim, seria interessante ver, né. Sim, com certeza, Kleber. Era, inclusive, uma das ideias, né, do projeto de mestrado fazer, além do questionário, um grupo focal. Mas, durante o mestrado, é tudo muito corrido, e aí o grupo focal ficou para uma próxima oportunidade. Mas realmente, seria bastante interessante ouvir, até porque as questões abertas que eu coloquei no questionário já deu para ter bastante dimensão da opinião dos egressos em relação ao mercado, em relação à formação. Eu imagino que se eu tivesse feito o grupo focal mesmo, eu teria conseguido muito mais dados que eu já tenho. Está fechado, Cris. Desculpa, eu esqueci. Só uma última pergunta. Você tem o dado em relação, assim, se o curso, né, ou os cursos, mestrado, doutorado, atendem às expectativas? Não. Existe esse dado ou não? Não tem. Não, né? Não, mas assim, como eu havia respondido, não lembro para quem, mas eu tirei uma conclusão em relação a todos os dados que, de modo geral, foi um retorno positivo dos egressos, porque a formação atendeu diversas expectativas. Eu não fiz uma pergunta específica em relação às expectativas em relação à formação, mas eu acredito que, de modo geral, os egressos avaliaram bem a formação obtida no programa. Viridiana. Boa tarde. É só assim, né, que é engraçado que a gente vendo, de imediato, a gente já começa a questionar justamente sobre outros marcadores, né? Então, eu acredito que esse contato durante esse tempo, né, que você se dedicou, assim, você já tem elencado vários outros marcadores que você queira aprofundar, que com certeza vai influenciar, né? Como o Kleber falou, essa questão de abordar de uma outra forma. Então, imagino como que isso, assim, você coloca o resultado, mas já querendo
pegar sobre uma outra perspectiva, né? Querendo dar uma certa continuidade, provar, não, mas espera aí, não é só por aqui, porque eu acredito que tenha outra coisa que vai influenciar, né? Nessa amostra geral que você deu aí. Sim, com certeza. Tem várias questões que a gente para e observa os dados e pensa que pode ter outras variáveis que influenciam, igual, por exemplo, a questão do salarial de gênero e raça. Eu acabei fazendo uma análise um pouco mais superficial e que, de fato, coincidiu com os dados que a gente vê na literatura, embora a gente veja que existem outras variáveis que podem influenciar o tempo de carreira, o cargo que a pessoa está inserida. Então, de fato, tem muitas questões que podem trazer diversos outros significados para o que eu já coloquei, né? Se eu tivesse feito outros cruzamentos, eu conseguiria chegar a muitos resultados. Mas realmente talvez tenha sido até uma limitação da pesquisa ter feito uma investigação tão longa e depois não ter conseguido explorar com profundidade todos os dados. Mas a pesquisa continua, né? Não acaba, né? Assim, muita coisa, isso que eu ia né? falar. Assim, porque sempre vai ter esse recorte, né? Porque é necessário, não tem jeito. Então, e aí daí vem outras coisas, né? Surgem outras coisas. Sim, e sempre tem outras perspectivas, né? A gente faz pensando de uma forma e aí a gente encontra outros olhares que mostram para a gente que dá para ver, dá para seguir outro caminho, dá para pensar de outra forma e encontrar outras informações. Muito bem, gente. Temos mais alguma pergunta ou podemos ir encerrando? Eu queria agradecer ao Renan, né, não tendo mais pergunta, e dizer assim, da importância da pesquisa do Renan. Ele não tinha fechado, mas a gente mobilizou o Renan para poder ajudar na elaboração do relatório quadrienal, né, para a CAPES, do programa. Então, assim, já foi muito interessante para a gente. E agradecer porque, né, tendo a oportunidade de escutar, a gente, além de surgirem outras perguntas, mas já dá um retrato de algumas ações que eu acho que a gente pode ir implementando devagarzinho para poder melhorar alguns índices aí que são importantes, né, para o próprio programa. Então, te agradecer, Renan, muito bom. E agradecer a presença de todo mundo. A palavra está aberta para o Renan, Ana, se quiser falar. E agradecer a presença, né, de todos, os docentes, os alunos. Vai lá, Ana. Queria agradecer ao Renan, né, e parabenizar mesmo, uma pesquisa belíssima. Fiquei aqui curiosa, quero ler a dissertação inteira, né? E eu quero fazer um pedido, é claro, né? Como parceira da Cris aí nessa jornada da coordenação, né? Se tiver elementos importantes aí que sejam bons para a gente poder pensar em melhorias, para levar para todos, e você puder compartilhar conosco, né, eu agradeço muito. E eu quero aproveitar que as pessoas estão aqui, pedir para o Roberto para abrir a câmera dele, se possível, né, e apresentar o Roberto, que é nosso estagiário no PPGL, né? A gente está com 2 estagiários, então o Roberto começou já há 2 semanas, está se inteirando, essa é a 2ª semana, está se inteirando dos processos, né? Então, já tem gente na secretaria para nos apoiar, né? Temos o Roberto e o Caio, né? Oi, eu só sou o Roberto. Para fazer essa apresentação. Prazer, eu vou trabalhar aí como estagiário, né, na secretaria do PPGO. Eu espero ajudar vocês aí e contribuir e também receber coisas, né, tipo, uma troca entre eu e vocês. E é isso, basicamente isso, é um prazer estar trabalhando com vocês aqui. Obrigada, Roberto. Renan, mais uma vez, parabéns, gratidão pelo seu esforço aí, e que sua pesquisa te dê muitos outros frutos, eu imagino que até o doutorado, né? Tem muita coisa aí em aberto, então o doutorado está à vista, né?
Então, muito obrigada. Pessoal, eu que agradeço a Cris e a Ana Paula pela oportunidade, pelo reconhecimento quanto à minha pesquisa. Espero que ela contribua ainda mais para o programa, fazer melhorias, para confirmar coisas que a gente já sabia. E só gratidão. Muito obrigado pela oportunidade.